pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre os blocos econômicos. Mas o que exatamente é um bloco econômico? Não sei. Um bloco econômico vai ser uma associação de países que vão buscar estar estabelecendo algumas relações econômicas. Ou seja, os países membros de um mesmo bloco econômico, eles vão estar estabelecendo as condições para estar intensificando e facilitando o comércio e as trocas entre os países membros de um mesmo bloco. Vamos pegar como exemplo o Brasil e a Argentina. Esses dois países, eles fazem parte de um mesmo bloco econômico. Então, esses dois países, eles podem estar reduzindo os impostos e as tarifas sobre os produtos comprados e vendidos entre eles. Assim como também, esses produtos eles vão estar circulando de forma mais fácil, já que esses países eles fazem parte de uma mesma associação, de um mesmo bloco econômico. Dessa forma, o principal objetivo de um bloco econômico é estar facilitando os fluxos financeiros, comerciais e populacionais, fazendo com que os países membros de blocos econômicos lucrem mais com isso. Só que a gente vai ter diferentes tipos de blocos econômicos. Os blocos econômicos eles não vão ser todos iguais. A gente vai ter diferentes tipos de blocos com características específicas. Esses blocos econômicos eles podem ser zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum ou então uma união econômica e monetária. A zona de livre comércio se refere a um tipo de bloco onde a gente vai ter uma eliminação das barreiras comerciais entre os países membros desse tipo de bloco. A gente pode dizer que a zona de livre comércio ela é o primeiro nível em que um bloco econômico pode se encontrar. Então, para ser uma zona de livre comércio, os países membros eles têm que eliminar totalmente ou de forma gradativa as suas barreiras tarifárias, as barreiras comerciais. O NAFTA ele é um bom exemplo de um bloco econômico que se caracteriza como uma zona de livre comércio. Então, entre os seus países membros, que nesse caso são os Estados Unidos, Canadá e México, os produtos que são produzidos por esses países, eles circulam facilmente de um país para o outro. A APEC, que é outro bloco econômico formado por alguns países da Ásia e da América, também se encaixa como uma zona de livre comércio. Já quando um país se caracteriza como uma união aduaneira, o bloco ele vai ter as mesmas características da zona de livre comércio, ou seja, não vai haver barreiras comerciais, só que agora, dentro da União Aduaneira, além da zona de livre comércio, os países eles vão também apresentar uma tarifa externa comum. O Mercosul, formado pela Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, é um exemplo de bloco econômico que se caracteriza como uma união aduaneira. Vamos pegar como exemplo novamente o Brasil e a Argentina. Vamos imaginar que esses dois países eles estão comercializando um mesmo produto e os Estados Unidos está interessado em comprar esse produto que esses dois países estão comercializando. Como o Brasil e a Argentina fazem parte de um mesmo bloco econômico e esse bloco econômico apresenta uma tarifa externa comum, o Brasil ele não vai ter um preço X sobre esse produto e a Argentina um preço Y. Porque esses dois países eles fazem parte de um mesmo bloco com uma tarifa externa comum. Então, as tarifas sobre esse produto vai ser o mesmo tanto na Argentina como no Brasil, fazendo com que o preço desse produto seja muito semelhante entre os dois países. Isso faz com que não haja uma concorrência entre os países membros do mesmo bloco econômico e faz também com que a economia desses países se desenvolva e cresça mais ainda. Um terceiro tipo de bloco econômico que a gente pode ter vai ser um mercado comum. O mercado comum, ele vai se caracterizar, vai ser um tipo de bloco econômico que vai apresentar as mesmas características da zona de livre comércio,
as mesmas características da união aduaneira. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma eliminação das barreiras alfandegárias, uma tarifa externa comum, e somada a isso, dentro do mercado comum, a gente vai ter uma livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas. Então, esses 4 elementos, né, mercadoria, capital, serviços e pessoas, elas vão poder circular livremente entre os países membros desse tipo de bloco econômico, sem precisar pagar nenhum tipo de imposto. Percebam então que nesse caso, né, quando um bloco se caracteriza como um mercado comum, a gente não está mais só falando de facilitadores econômicos. Eu tenho aqui também facilitadores políticos e sociais, populacionais. No caso do mercado comum, atualmente, né, na geopolítica global, eu não encontro nenhum bloco econômico nesse estágio que se caracteriza como um mercado comum. A União Europeia, que é um bloco econômico formado por 27 países da Europa, ela já foi um mercado comum, ela já se caracterizou como um mercado comum. Mas atualmente esse bloco econômico já evoluiu e é caracterizado como uma união econômica e monetária. A união econômica e monetária, ela é o último estágio em que um bloco econômico pode chegar. A principal característica desse bloco, né, vai se apresentar, então, as mesmas características do mercado comum. Então, dentro da união econômica e monetária, a relação entre os países ela vai ser muito forte, principalmente no que se refere à economia. Mas, além disso, a principal característica desse tipo de bloco econômico vai ser a adoção de uma moeda única. Então, nesse tipo de bloco, os países membros de um mesmo bloco econômico vão adotar a utilização de uma mesma moeda. E essa característica, ela só ocorre com um bloco econômico no mundo todo, que é a União Europeia. Os países membros, então, da União Europeia adotaram uma moeda única, que é o euro. Nesse caso aqui, nem todos os países optaram por estar adotando essa moeda, mas grande parte dos países membros do bloco adotaram. Vamos agora ao resumo da aula de hoje? Confere aí e anota tudo no teu caderno de geografia. Os blocos econômicos são países que se juntam para estar fortalecendo as suas economias e assim poderem estar competindo no mercado mundial. A gente vai ter diferentes tipos e níveis de blocos econômicos. O primeiro tipo e o primeiro nível que um bloco econômico pode se encontrar se caracteriza como uma zona de livre comércio, que é quando o bloco econômico elimina suas barreiras tarifárias, as suas barreiras comerciais entre os países do grupo. Como exemplo, a gente tem o APEC e o NAFTA, que são 2 blocos econômicos que se caracterizam como uma zona de livre comércio. Na União Aduaneira, os blocos econômicos adotam então uma tarifa externa comum. A gente tem como exemplo o Mercosul. O Mercosul, então, se caracteriza como um bloco econômico do tipo União Aduaneira. Outro tipo é o mercado comum, que é o terceiro nível em que um bloco econômico pode se encontrar. É onde a gente tem a livre circulação de pessoas e capitais. E, por fim, a gente tem a união política e econômica, que é o último nível e o último tipo de bloco econômico. Nesse tipo de bloco econômico, a gente vai ter estabelecido uma moeda única. Como exemplo de uma união política e econômica, a gente tem a União Europeia. Agora é só tirar um print dessa tela e anotar tudo no caderno de geografia. A nossa aula de hoje era isso. Até a próxima!